pessoal, meu nome é Marilis Gardim, eu sou aluna do 7º período de Medicina da São Leopoldo Mandique de Araras e junto com as outras monitoras nós iniciamos um projeto durante essa quarentena para ajudar os alunos a estudar em casa e treinar a parte de técnicas cirúrgicas em casa. Como monitora nós decidimos fazer vários vídeos que ensinam as principais técnicas, os principais temas do semestre que os alunos estão passando. Nesse vídeo nós veremos passar pelas suturas e é importante que o pessoal, quando vá treinar em casa, utilize sempre luvas. Pode ser a luva estéreo ou uma luva de procedimento tradicional. Por que isso é importante? Para que você tenha habilidade com luvas, já que você vai operar no centro cirúrgico usando uma luva. Então, como a nossa sensibilidade muda quando nós temos uma luva, é importante treinar de luvas. No vídeo eu uso um molde de silicone. Caso vocês não tenham em casa, não tem problema. Pode usar uma buchinha como essa, só fazer os cortezinhos e treinar a sutura. É importante sempre treinar sutura todos os dias, pelo menos 10 minutinhos por dia. Por quê? A sutura é como tudo na vida, treino. Se você não treinar, você não fica bem, não fica bom naquilo. Então, quanto mais você treinar, quanto mais vídeos você assistir, melhor você fica. Por isso que nós, monitoras, decidimos fazer esses vídeos explicativos, para que você possa, com calma, treinar em casa. A gente sabe que na aula fica uma correria e aí não tem tempo para o professor chegar de aluno em aluno, pegar na mãozinha e fazer. Então nós pegaremos a sua mão mesmo à distância. Espero que gostem do vídeo, aproveitem e se cuidem e fiquem bem. Beijo! Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da parte prática. Para começar, eu vou passar pelos instrumentais importantes, que são aqueles instrumentais básicos que nós precisamos utilizar para fazer uma sutura de fato. Você pode utilizar tanto o instrumental da sua faculdade, quanto o instrumental que se você adquirir algum. São só 3 importantes: a pinça, a tesoura e o porta-agulha. Vou passar por cada um deles para mostrar para vocês a diferença de cada um. Esse primeiro é a pinça dente de rato. Ela é uma pinça traumática por conta desse dentinho que vocês podem ver. A gente chama ela de dente de rato por conta desse dentinho. E ela é uma pinça traumática. Diferente das outras pinças que nós temos nas caixas, ela é a pinça ideal para fazer uma sutura ou uma cirurgia. Como vocês podem ver, a diferença entre ela e a pinça anatômica é que a pinça anatômica ela não é traumática. Ela não tem esse dentinho. Só que quando você vai fazer uma sutura, seja qual for, você não pode usar uma pinça anatômica, porque olha como ela solta fácil o tecido da pinça. Então, mesmo ela sendo atraumática, ela lesiona muito mais o tecido. Já a pinça traumática, que deveria lesionar muito o tecido, ela lesiona apenas uma vez e ela segura firme o tecido. Então, você consegue fazer uma sutura com muito mais detalhes. Agora, para segurar a pinça, você não pode segurar dessas formas que eu estou mostrando para vocês. Tem uma forma correta de segurar, é apoiando no dorso da mão e para você ter uma mobilidade maior, tá certo? E aí quando você segura, nesse formato, né, como se você estivesse segurando uma caneta, você tem uma firmeza na mão, né? Para fazer uma sutura a gente precisa de firmeza. Então assim, neste momento, quando você segura e você prende bem, o tecido não vai soltar da sua pinça e a sua pinça vai ficar firme na sua mão. O próximo instrumental é a tesoura. Nós utilizamos a tesoura de maio reta. A tesoura de maio reta ela é um pouquinho mais gordinha no meio e é um pouco menor do que as outras tesouras da nossa caixa, tá certo? E ela é menorzinha e reta, como vocês podem ver. O outro instrumental que nós utilizamos é o porta-agulha. Ele chama porta-agulha de Egger. Lembrando que todos os instrumentais eles têm nome e sobrenome, então porta-agulha de Egger. Não confundir o porta-agulha com Kelly, tá certo? Que eles podem se confundir caso você não tenha muita habilidade. O que eu tô mostrando pra vocês aqui são as ranhuras que existem no porta-agulha. Elas servem para segurar melhor a sua agulha no porta-agulha. E você não pode colocar o dedo muito fundo, né? Como eu tô mostrando pra vocês. Você tem que segurar um pouco, com o dedo um pouco mais pra fora, pra ficar mais fácil. Por quê? O porta-agulha tem essa estrutura de abre e fecha que é empurrar e puxar. Você não puxa ele, que se você puxar um pra frente e um pra trás, ele não vai abrir. Então, você tem que empurrar as duas argolas, né? E para ele conseguir abrir de uma forma correta.
Então você vai colocar o seu anelar em uma argola, o seu dedão apoiado na outra. Importante, não pode esquecer do dedo indicador. O dedo indicador, ele vai servir para dar direcionamento na sua sutura, né? Então, quando você coloca o seu polegar e o seu anelar junto com o dedo indicador, você consegue realizar um movimento com classe e perfeição e com segurança, né, principalmente da sua sutura. O próximo item da nossa lista é o fio. Esse fio, ele é um fio agulhado, tá certo? Então, é um fio com uma agulha. Ele é um nylon 3 zeros. O que isso significa? Que isso é a espessura do fio. Então, e ele é um fio inabsorvível. E nessa parte da frente da caixinha do fio, né, do pacotinho, você consegue achar todas as informações do fio e da agulha, que são importantes para cada tipo de cirurgia. E agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca o fio na agulha. Tem todo um processo correto para colocar. É importante que você, quando for colocar, tome cuidado para não se furar, né? Principalmente dentro de uma cirurgia, e é bom já ir treinando. Quando você vai colocar o fio no porta-agulha, você vai colocar ele nem tanto na ponta e nem tanto profundo no porta-agulha. Você vai colocar ele ali entre um pouquinho a mais da ponta e na frente do porta-agulha. E quando você vai segurar a agulha no terço médio da agulha, né? Como vocês podem ver, tem uma pontinha na frente e uma pontinha atrás. Isso é importante para quê? Porque você consegue fazer o movimento entre uma estrutura e outra. Tá vendo? Existe a mesma quantidade de agulha de um lado do porta-agulha e do outro. Isso é muito importante. Se você vai passar numa estrutura às vezes maior e a sua agulha não está bem colocada, você não consegue fazer um movimento. E é importante lembrar, a ponta da agulha está sempre voltada para a palma da mão e o fio está sempre voltado para o dorso da mão. Se você for, independente se você for destro ou canhoto, você tem que montar a sua agulha e o seu porta-agulha dessa forma. Se eu fosse um cirurgião ou uma estudante canhota, eu mudo toda a formatação de pegar a agulha, né? Muda o lado, por exemplo, mas continua sendo o mesmo movimento e a mesma forma de ser colocado. Agora, para o primeiro ponto, nós vamos fazer inicialmente pontos simples. Eu estou mostrando para vocês uma forma fácil de segurar o fio com o dedo mindinho, para ter uma segurança maior no fio. Caso você não consiga, não tem problema. Você começa segurando o tecido com a pinça, passando a sua agulha pelo tecido. Você vai passar pelo tecido e saindo no meio. Como você é iniciante, se você for iniciante, você tem que fazer esses passos para ir pegando habilidade manual. Depois que você passou pelo meio, você vai passar na próxima parte do tecido. É importante que você faça esse movimento de primeiro um tecido, sai no meio da lesão, depois entra de novo no outro tecido, para que você possa treinar esse movimento. Quando você já estiver mais experiente, você pode passar as duas bordas do tecido de uma vez. Importante, quando você for passar para a segunda parte do tecido, é importante que você passe paralelo o máximo possível para o seu ponto, para a sua sutura ficar harmônica, né? Para ela ficar adequada. E aqui eu vou mostrar para vocês como dar o nó. Lembrando que o nó deve ser um nó verdadeiro inicialmente, para que ela seja uma sutura ou um ponto que segure bem, né? Que feche realmente o tecido. E você sempre vai começar o seu nó apoiando o seu porta-agulha entre a ponta do fio e a ponta do fio com a agulha. Para fazer o nó verdadeiro inicialmente, você vai dar 2 voltas com o fio no porta-agulha, para você conseguir fazer esse nó verdadeiro. Você vai dar as 2 voltas e vai pegar a pontinha do fio que sobrou e vai cruzar a sua mão. Esse ponto tem um nome. Como são 3 pontos seguidos, nós utilizamos a sigla AFS, que são os 3 nós importantes para dar um ponto. O primeiro, que foi esse que eu realizei, é a aproximação, né? É o A. O segundo, como você já fez no A um nó verdadeiro, você vai utilizar um segundo nó que não precisa necessariamente ser o verdadeiro. Para você saber se está verdadeiro, você vai ver que fica uma trancinha no fio ali onde está o ponto.
O próximo nó, como não precisa, você só precisa enrolar uma vez, né, o seu fio no seu porta-agulha, que é o nó de fixação, né? Então você aproximou o tecido, agora você está fixando o seu tecido. E é importante que você fixe a mão do seu porta-agulha e puxe o fio da mão que não está no porta-agulha. O terceiro nó, que é o que eu estou fazendo, é o S, que é o de segurança. Você sempre vai dar os 3 nós. Por quê? Senão você vai correr o risco do seu nó ou da sua sutura abrir, né? Ou você pode ter um problema de soltar e o conteúdo de dentro vazar. Então você precisa sempre dar esses 3 nós. E dica, isso sempre cai na prova. Para cortar o fio, como vocês podem ver, eu segurei os dois lados do fio com porta-agulha, vim com a minha tesoura e eu virei a minha tesoura. Essa viradinha que eu fiz, como vocês podem ver, ficou um fiozinho bem curtinho, mas ele não é curto o suficiente para soltar o meu nó. Agora, para a próxima sutura, nós recolocamos, né, a nossa agulha no nosso porta-agulha e nós faremos agora o chuleio contínuo. O que é o chuleio contínuo? Ele inicialmente, ele inicia, né, a sutura com um ponto simples. Importante lembrar, você pode fazer uma sutura somente de pontos simples, não tem nenhum problema, mas o importante é que você feche bem a sua estrutura. Como vocês podem ver no vídeo, o chuleio, ele começa com um ponto simples, após o ponto simples, você não corta o fio, você recoloca a sua agulha no porta-agulha e começa pelo lado onde o seu fio sai. Então, por exemplo, no vídeo, a minha ponta, o meu fio que está ligado na agulha, ele está na parte superior da minha lesão. Então, eu vou entrar na minha estrutura pela parte de cima da lesão. E eu vou fazer esse contorno de vai e volta até o final. Como vocês podem ver, formam arquinhos, né? Para juntar, né? Para unir as minhas duas partes da lesão. E para finalizar, é muito importante que você coloque na última contorno que você vai fazer, que você não aperte muito essa argolinha que forma, porque nós não temos uma ponta de fio como no ponto simples, correto? Então nós iremos pegar essa argolinha e utilizar ela como a ponta do nosso fio. Vou fazer o mesmo procedimento do ponto simples. Vocês estão vendo que ficou a argolinha lá, não tem problema, é assim mesmo. Então, contorno para a segunda vez, para fixação, o F da nossa estrutura. E, na terceira vez, a segurança, o nó de segurança, que nós vamos realizar da mesma forma. E no final, nós iremos cortar essa pontinha do fio e essa argolinha, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. É importante lembrar que
na sutura contínua, no chuleio contínuo, ele não deve ficar muito apertado ou muito distante, como eu estou mostrando aqui que eu fiz, que dá uma diferença muito grande de um contorno e outro. Você deve sempre tentar fazer ao máximo, e isso só com treino, deixar a mesma distância entre uma volta e outra do chuleio. Agora, para a próxima sutura e a última desse vídeo, nós iremos fazer o chuleio ancorado, que é a mesma coisa do chuleio simples, né, do chuleio contínuo, só que ele se ancora no próprio fio. O que isso quer dizer, essa ancoragem? Né? Ele é uma forma uma sutura mais isquemiante, ou seja, para lesões que sangram muito ou para lugares do corpo que sangram muito, é uma sutura muito utilizada, com muito sucesso. Como vocês podem ver, eu vou iniciar a sutura pelo lado onde o meu fio, que está ligado na minha agulha, ele sai, né, pela parte superior. E aí, quando você fizer aquela argolinha, né, do chuleio simples, você vai ancorar. O que é essa ancoragem? Você pega o seu fio, como vocês podem ver no vídeo, e vocês passam o fio com a agulha por dentro dessa bolinha, né, desse formato que você consegue. Quando você faz isso, ele vai ficar ancorado, ou seja, você consegue ver que o próprio fio segura a pontinha dele, né? E essa forma de fechar, né, de unir a estrutura, ela fica mais firme, mais fixa e mais fechadinha. Vocês podem ver a diferença entre essa sutura e a sutura do chuleio simples, né? A gente consegue unir ainda mais os dois lados da lesão. E aí, para finalizar, nós faremos um nó como nós fazemos em todos os outros. Só que a diferença eu não vou ancorar o meu fio, né? O último eu vou deixar aquela argolinha que forma, eu vou deixá-la solta. E aí eu vou pegar o meu fio e fazer da mesma forma que eu fiz no chuleio simples, no chuleio contínuo, eu vou fazer no chuleio ancorado. Então eu aproximo o primeiro nó, que tem que ser o verdadeiro, com 2 voltas, F de fixação e S de segurança, e corto o meu fio. Como vocês podem ver, ficou bem unido, né, a minha estrutura. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, essas foram as nossas suturas. Treinem muito e assistam esse vídeo diversas vezes para poder sanar todas as dúvidas. Até breve!